Diariamente eu recebo diversas perguntas que me mandam na DM do Instagram falando o seguinte: Davi, o que eu devo estudar? Davi, por onde eu devo começar? Davi, o que eu tenho que fazer para iniciar e ser um bom designer gráfico ou uma boa designer gráfica? Seguinte, pensando nessas questões, eu trouxe esse vídeo aqui, esse conteúdo, para te ajudar e colocar para você o que eu, Davi, considero importante estudar, saber, conhecer para ser um bom designer gráfico, beleza? Então vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. Eu já falei em outros vídeos, mas é sempre bom frisar, a área de design gráfico é uma das áreas que mais crescem nos últimos anos e é uma das áreas que mais vai crescer nos próximos anos por conta de toda a evolução do digital. Essa crescente exponencial que a gente está tendo no mundo da internet vai fazer com que o nosso trabalho seja cada vez mais valorizado, mais procurado, mais requisitado. Então, pensando nisso, muitos designers que ficam ali meio que na média ou abaixo dela vão perdendo espaço ao decorrer do tempo, porque o mercado por si só vai se atualizando e esses designers que não se atualizam vai ficando para trás. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, esse conteúdo para você. Você precisa saber, ter conhecimento do que você precisa conhecer e estudar para ser um bom designer. A primeira dica que eu posso te dar é para você começar pelo começo. Isso pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Começar pelo começo em que sentido, Davi? Seguinte, quando eu me interessei pelo design, eu procurei diversas coisas, só que uma coisa que me fez meio que ter uma cronologia de estudo foi uma grade curricular de uma faculdade de design que eu achei na internet. Era uma faculdade que, se eu não me engano, era do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, e eu peguei a grade curricular dela para estudar. Então eu peguei os tópicos ali que tinham desde o primeiro semestre até o último, por exemplo, e fui estudando tintim por tintim. Óbvio que eu não fiquei somente preso a essa grade curricular dessa faculdade. Conforme eu fui estudando essa grade curricular, eu fui meio que caindo em outros conteúdos que tanto eram de design, como também eram de áreas correlacionadas. Então eu comecei a estudar, fui estudando e fiquei 2 anos fazendo isso de forma frenética, estudando muito, sabendo toda a teoria do design, a história do design, da onde ele veio, para onde ele vai, onde que ele tá, por que que ele é assim, de qual forma, etc. E aí com isso, como eu disse, eu fui caindo em outras áreas, como por exemplo, marketing, tráfego, social media, enfim, várias coisas que estão, querendo ou não, relacionadas com o design. E aí eu fui estudando, fui aprendendo, fui me aperfeiçoando para quando eu fosse pro mercado, eu estivesse um pouco mais pronto, sabe? Eu estivesse um pouco mais preparado para enfrentar as coisas que eu teria que enfrentar. E aí, falando um pouco sobre isso, sobre começar pelo começo, estudar sobre design de fato, muitos profissionais acham que tem que estudar somente a ferramenta, somente o software, que no caso é o Photoshop, o Illustrator, o Canva, o Affinity, o Figma, o Corel. Não é assim que funciona. A gente precisa primeiro entender sobre design para conseguir aplicar o design em qualquer lugar que a gente for aplicar. Porque a partir do momento que você domina sobre a teoria, sobre você entender como funciona, você consegue aplicar essa teoria em qualquer lugar, até mesmo no Paint. Eu já vi pessoas fazendo, inclusive, projetos, assim, óbvio, né, que de forma fictícia, no Excel. Então, se você tem o discernimento, se você consegue controlar ou dominar a teoria, você consegue colocar essa teoria para jogo em qualquer ferramenta. Então, não é somente estudar a ferramenta. Ah, para eu ser um bom designer, eu preciso saber tudo do Photoshop. Muitas vezes não. Muitas vezes o bom designer, ele não sabe nem 100% do Photoshop, não sabe nem 80%, 70%, 60% do Photoshop. Ele sabe muito menos, porque o Photoshop ele é muito amplo, ele oferece diversas opções para você. E muitas vezes você não vai fazer tudo que o Photoshop te oferece. Você não vai fazer manipulação, você não vai fazer 3D, você não vai fazer post para rede social, você não vai fazer encarte, você não vai fazer mockup. Então, por mais que você queira saber tudo do Photoshop, você não precisa saber, entendeu? Então, se você souber o máximo que você pode dentro daquilo que você oferece, já é muito bom. Só que primeiro você precisa entender a teoria, como que ela funciona, o porquê de cada coisa, para você conseguir aplicar em qualquer ferramenta possível. E aí, para estudar essas paradas, como eu disse, história do design, como começou, por que começou, existem livros, existem artigos, existem vídeos no YouTube que contam a história, e aí tem outras coisas que podem te ajudar, como por exemplo, os tipos de design, as questões da tipografia, né, as classes tipográficas, a psicologia das cores, como fazer tal coisa, por que aplicar tal coisa. Então, tudo isso que envolve toda a teoria do design, todos os bastidores do design para você conseguir aplicar, cara, se você souber disso, pelo menos
para você começar já é um avanço enorme. E aí, uma outra coisa que as pessoas pecam muito quando estão no início, ou simplesmente quando estão querendo se tornar um ou uma designer gráfico, é questão de não aplicar as coisas, sabe? Ah, ficar só estudando. Davi, você falou que é muito importante estudar. Sim, é muito importante estudar. Só que é mais importante ainda, ou tão importante quanto, aplicar aquilo que você está estudando. Porque senão, de nada vai adiantar seu conhecimento. O que adianta você saber um monte de coisa na teoria, sendo que você não coloca em prática, sendo que você não testa, sendo que você não aplica, sendo que você não experimenta. Você não sabe se aquilo vai funcionar, você não sabe se você sabe aquela coisa da maneira certa, da maneira que é mais viável você fazer, da melhor maneira. Então, primeiro você estuda a teoria, você estuda os conceitos, porque estudando os conceitos você vai ter um conhecimento mais aprofundado, só que esse conhecimento precisa ser colocado para jogo, senão você vai morrer com o conhecimento e não vai adiantar nada. Putz, aquele cara, aquela mina, tinha um conhecimento gigantesco sobre design. Não, mas eu nunca vi. É porque não foi aplicado. Poxa, perdeu a vida inteira só estudando e não aplicou nada. Pois é. Aí, podia ser um grande designer. Então, você está perdendo tempo. E existem duas técnicas, até um conteúdo bônus aqui para você, que eu estou colocando aqui na tela para você entender. Existem duas técnicas de aprendizado, né? Que a gente chama de Smart Learning, que é a segunda técnica, e tem a Common ou Normal Learning, que é basicamente você estudar da maneira normal e estudar de uma maneira inteligente. Estudar de uma maneira normal é você aprender e depois aplicar. Estudar de uma maneira inteligente é você aprender, aplicar. Porque a cada coisa que você aprende, se você não aplicar, primeiro que você esquece aquilo que você aprendeu e segundo que você não tem um resultado tão rápido naquele teste que você vai acabar de fazer. Então, aprender uma coisa, aplica, pelo amor de Deus. Tá lendo o livro? Pô, cara, tô lendo o livro, aprendi que o azul significa tal coisa. Aplica, faz um teste com alguém, chega na sua mãe, no seu pai. Olha aqui, ó, eu fiz esse negócio aqui. A cor predominante é azul. O que te remete isso tudo? Qual sensação te traz? Ah, me traz paz. Por quê? Ah, por conta disso. Você pega, analisa essa resposta e vê onde você acertou ou onde você errou. Ah, aprendi que fazer post para rede social em 72 dpi é melhor do que 300, ou vice-versa. Cara, testa, aplica, vê o que funciona para você. É a melhor forma de você tirar a prova real das coisas. E além disso tudo, é exatamente nessa hora aqui que talvez, ou na mesma proporção, o software, o programa, vai ficar mais importante ou tão importante quanto a teoria. Porque você vai precisar entender sobre o software para conseguir aplicar aquilo que você estudou, entendeu? Então assim, ó, a teoria tava vindo, muito importante, muito legal, muito bacana, a parte mais importante, só que chegou a hora de aplicar. Só que eu não tenho conhecimento do software para aplicar. O que eu vou precisar fazer? Estudar o software. Então é por isso que eu falo, tem coisas na vida que precisam ser equilibradas. Creio eu que a maioria das coisas. Estudei muita teoria, vou aplicar muito, vou aplicar o mesmo tanto, para eu conseguir ter resultado. Mas para eu aplicar, eu preciso saber onde que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E aí entra o estudo sobre o software. Aí beleza, aí você estuda o Photoshop, o Canva, o Figma, o que quer que seja. Não me venha me estressar com esse papinho de ai, porque o Figma é melhor. Ai, porque o Illustrator é melhor. Foda-se. Usa o que você quiser, contanto que você aplique aquilo que você está fazendo. Pouco importa o programa que você usa. O programa não interessa. Interessa você estar aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. A terceira dica que eu posso te dar é, na verdade, duas dicas em uma só. Chama tentativa e erro. Você vai entender melhor conforme eu vou falando. Existe uma técnica ou até mesmo um estilo de aprendizado ou até mesmo um estilo de acerto que chama tentativa e erro. Quando você, na quantidade, tenta muitas vezes, você erra muitas vezes. Só que é como se fosse uma roda gigante. Pensa comigo e vem comigo nessa analogia. A roda gigante começa aqui embaixo, certo? Você entra ali no banquinho, no carrinho e vai subindo. Quando você está aqui em cima, quando você está no ponto mais alto, significa que é o início da sua descida, certo? Certo. Quando você volta e está no ponto mais baixo, significa que é o início da sua subida. Então, nessa tentativa e erro, quanto mais você erra, significa que você está mais perto de acertar. Então, é por isso que a quantidade é tão importante nesse caso. Quando você está iniciando ou em qualquer outra etapa da sua vida, a quantidade é essencial para você ter logo depois a qualidade. É por isso que eu falei de aplicar,
aprender, aprender, aplicar, aplicar e aprender. Porque assim você consegue ter a tentativa e erro em uma coisa só. Você tentou, você acertou, você errou, você testou, você validou, você aplicou, você praticou. E aí tudo fica melhor. Tudo isso se une ao seu favor, tudo isso fica melhor e mais fluido para você e você vai começando a entender qual caminho você deve seguir naquele momento, qual caminho você vai deixar em stand-by para seguir depois e você vai começando a ter uma visão mais panorâmica sobre as coisas, uma maneira mais crítica de analisar as paradas e não somente, não, porque eu ouvi de fulano que isso daqui serve. Eu ouvi de ciclano que isso daqui é melhor. Cara, não. Faça você. Pega aquilo que você tá querendo aprender, tá querendo testar e testa, sem erro, sem medo, sem, não. Cara, errar é importante, sabe? E é exatamente nesse momento que você tá começando que é a melhor hora de errar. É a melhor hora porque ninguém vai ficar te julgando, te apontando. Não, cara, você tá tentando, você tá treinando, sabe? Você tá no início. Essa é a sua hora de errar. Errado, entre muitas aspas, é você errar lá na frente com um cliente grande, quando você já tiver um nome no mercado, mais de 10 anos de profissão. Aí é meio feio errar. Ainda acontece, mas são erros diferentes, entendeu? Enfim, é isso. Tentativa e erro. Você vai testar, você vai tentar, você vai errar bastante, só que quanto mais você errar, mais perto você vai estar de acertar. Compreendeu? E para finalizar, a última dica que eu posso te dar é para você se desprender, desapegar da questão do perfeccionismo. Quando a gente está começando, existe uma coisa que acontece que é o seguinte: você está iniciando, você está começando a dar os seus primeiros passos e aí mesmo assim você quer ter, nossa, meu Deus, os meus projetos precisam ficar perfeitos. Os meus projetos precisam estar igual ao do Davi, igual ao do fulano, igual ao do ciclano. Não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Esse daí é dar um tiro no pé gigantesco que você não tem nem ideia do quão prejudicial isso é para você. Tá começando? Desapega um pouco. Como eu disse, testa, erra. É muito importante você errar nesse início. E aí você vai com o tempo entendendo qual é a sua linha de design, qual é o seu estilo preferido, quais são as técnicas que você mais gosta de usar, qual é a forma mais rápida ou mais otimizada que você encontrou para você criar alguma coisa. E aí, por ser você, por ser uma pessoa única, você vai ter o seu jeito de fazer. Por mais que nós façamos a mesma coisa dentro da mesma área, vamos supor, identidade visual dentro do design gráfico. Ainda assim, seremos pessoas diferentes com questões únicas. Eu faço de um jeito, você faz de outro. E aí você vai simplesmente desapegando desse perfeccionismo e entendendo que o perfeccionismo, a perfeição, não existe. Porque a perfeição é subjetiva. O que pode ser bonito para mim, perfeito para mim, pode não ser para você e vice-versa. Então, por favor, desapega um pouco, faça as coisas do jeito que tem que fazer. É melhor, muito melhor o feito do que o perfeito não feito. Entendeu? Eu quero fazer o perfeito. Não. Você não vai fazer o perfeito porque o perfeito não existe, pelo amor de Deus, para com isso. É isso, espero que você tenha entendido. Essas dicas são importantíssimas para quem está iniciando e também para quem já está há um tempo no mercado para conseguir se atentar e ligar um pouco aí as antenas, né? Colocar ali as coisas no encaixe, no caminho certo, para conseguir seguir de uma maneira mais saudável. Demorou? É isso então, se você gostou desse vídeo, se serviu para você de alguma forma, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixa um comentário também, porque é muito importante ter esse feedback e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e até mais.